Muito bem, nós estamos aqui para concluir o livro de Neemias. Nós agora vamos estudar o capítulo 12 e 13. O livro de Neemias tem 13 capítulos, 406 versos. E agora no capítulo 12, nós vamos ver uma lista dos sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel, aquela primeira leva. Já em Neemias capítulo 7, nós temos uma lista dos que vieram, o governador Zorobabel. Mas agora nós vamos ter uma lista dos sacerdotes, capítulo 12. Aí diz assim, ó, esses são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel. Zorobabel, esse nome significa semente da Babilônia. Filho de Seatiel. Seatiel significa solicitei a Deus. Jeremias, o sentido do nome Jeremias quer dizer ajuda, não é? E Esdras. Então, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Merote, Ido, Genotói, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esse foram o chefe dos sacerdotes, seus irmãos, nos dias de Jesua. Jesua quer dizer salvo, né? Jesua, salvo. Então, nós temos uma lista de sacerdotes. Então, vamos ter Zorobabel. Zorobabel é o governador. Aí dá um pouco da genealogia dele. Zorobabel entrou na genealogia de Jesus, tanto na de Lucas quanto na de Mateus. Zorobabel aparece. Ele é filho de Seatiel e com ele Jesua. Jesua é o sumo sacerdote. Então, com Jesua veio Seraías, Jeremias e Esdras. Amarias, esse Esdras aqui, veio com Zorobabel. Não é o mesmo Esdras, sacerdote, que aparece, mas nós temos Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras. São 4. Depois Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meromote, Ido, Genetói, Abias, Mianim, Madias, Bilga, Semaias, Joraida e Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Nós temos, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Não é 22, 23, com Gedaías 23. Esses foram os chefes dos sacerdotes, seus irmãos, nos dias de Jesua. Jesua é o sumo sacerdote, e esses ajudavam. E foram os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Esses seus irmãos presidiam sobre os louvores. Os levitas eram responsáveis pelos louvores. Então, nós vamos ter Jesua, o próprio Jesua, sumo sacerdote, também é levita. Binui, Cadmiel, Serabias, Judá e Matanias. Mais 6, esses seus irmãos presidiam no louvor na casa de Deus. E Baquebuias e Unis, seus irmãos, estavam de frente dele nas guardas. Então, nós temos sacerdotes, os levitas, que adoravam, presidiam o louvor, e depois temos os guardas que guardavam a casa de Deus, e Jesus gerou a Joaquim, Joaquim gerou Eliasabe, Eliasabe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatás, Jonatás gerou a Jadua, e nos dias de Joaquim foram os sacerdotes chefe da casa dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Messulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatás, de Sebanaia, José, de Arim, Radna, de Merote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Geneton, Messulão, de Abias, Zicre, de Manaim, de Modaías, Pital, de Bilga, Samua, e de Semaias, Jonatas, e de Joiarada, Matanai, e de Gedaias, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Éder, de Ilquias, Razabia, de Gedaías, Netenel,
Então, tem uma lista aqui de genealogia também que aparece. Isso era muito importante para o sacerdote estabelecer a sua genealogia. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, inscritos como chefe das casas pais, Joiada e Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario o persa. Interessante eles anotarem todos esses nomes, dar a lista, e não dá uma vez, dá diversas vezes no livro, tanto de Esdras como de Neemias, como nas crônicas. Então aqui os nomes são importantes, tanto são importantes que Deus registrou no seu livro. Os filhos de Levi foram escritos como chefe das casas dos pais, no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Por trás de cada nome desse existe uma história com que pode ser contada. E foram, pois, o chefe dos levitas, Razabias, e Serabias, e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam de frente dele para louvarem e darem graças. Segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Olha só, segundo o mandato de Davi, Davi foi que organizou a turma dos levitas, criou turnos para que eles estivessem sempre adorando a Deus e criou guardas para guardar a casa de Deus. Aí vai dar guarda a guarda. Aí vai estar aqui os guardas, Matanias, Baquebuquias, alguns desses nomes já falaram antes, mas repete, Obadias, Messulom, Tamon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Esses foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadac, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Ele começa lá com Zorobabel, mas depois ele vai trazendo até os dias de Esdras e até os dias de Neemias, o governador, e o sacerdote Esdras, escriba. Então, na época de Zorobabel, destaca Zorobabel e Jesua, que no livro de Zacarias aparece como Josué. Na época de Neemias, como governador, Esdras é o sacerdote. Então, sempre temos o conjunto, o governador e o sacerdote. Antes era o rei e o sacerdote. Vamos ver a dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazer dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. Então, aqui no capítulo 12, nós temos, no capítulo 6 foi concluído, mas no capítulo 12, verso 27, nós vamos ter a dedicação dos muros. Os muros são dedicados. No livro de Isaías diz, os teus muros, Jerusalém, são a tua salvação. Não é? Então, os muros serão dedicados e vai haver alegria, louvores, cânticos, saltérios, alaúdes e harpa, não é? Que vamos na dedicação. E ajuntar os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também a casa de Gigal. Gigal foi um dos lugares onde também a Arca do Senhor teve, e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeia aos arredores de Jerusalém. Então, a cidade de Jerusalém havia aldeias e os cantores, alguns deles moravam nessas aldeias. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Tudo vai ser dedicado, vai haver uma festa de dedicação a Deus pelos muros. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissão, sendo um à mão direita sobre o muro e outra banda à porta do monturo. Então lá o muro era tão largo que dava para andar pelo muro, para ter uma procissão pelo mundo. Começa lá na porta do monturo, que fica bem ao sul da cidade de Sião,
não é? Que era a porta do monturo, é por onde o lixo saía, mas ali começa e eles vêm caminhando em procissão. E após eles ia Roséias e metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas. Eles iam tocando a trombeta em cima do muro. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Metanias, filho de Mecaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Dilelai, Naai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos, músicas, Davi, homem de Deus, e Esdra, o escriba, ia diante deles. Então, eles iam com instrumentos, alguns salmos que Davi compôs, e alguns instrumentos que o próprio Davi havia feito. Eles iam tocando, Esdra ia diante deles, indo assim para a porta da fonte, e defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, essa porta da cidade de Davi, da fonte aqui, né, a fonte, porta da fonte, é onde ficava o tanque de Siloé, onde Jesus mandou o cego ir lavar-se, não é? Eles subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. Então, a porta das águas, da onde provinham as águas. O rei Ezequias tinha feito túneis para canalizar as águas ali. Então, eles estão indo. E o segundo coro ia em frente, e eu, após ele, Neemias acompanhava, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Eles iam andando sobre os muros, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, a torre de Hanel, a torre de Ananel, e a torre de Meia, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Está vendo, mencionando das portas. Estude as portas em Neemias capítulo 3. Assista lá e você vai ver o sentido espiritual de cada porta. E ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Então, a festa de dedicação começou lá na porta do monturo. Se você olhar no mapa, a porta do monturo ficava aqui, e o templo estava aqui em cima. Então, eles vieram caminhando pelo muro, caminhando em coro, uma parte caminhou por aqui, outra parte caminhou por aqui, e chegaram ali no templo para a grande celebração. Eu e a metade dos magistrados comigo, verso 40. E os sacerdotes, Eliaquim, Masaeias, Minamenim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com a trombeta. Os sacerdotes tocavam a trombeta, era uma forma da consagração, de agradecimento a Deus, como também Masaeias e Semaías e Eleazar e Uz e Joanã e Malquias e Elã e Ezer faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jezraía, o superintendente. Olha que grande festa de dedicação, que procissão eles fizeram por cima ao muro da porta do monturo que fica ao sul, indo, caminhando até o templo, eles fizeram essa grande procissão. E sacrificaram no mesmo dia toda a festa judaica. Tinha um sacrifício, um altar, e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Que verso tremendo. Se alegraram porque Deus os alegrara. Alegria vem do Senhor, não é? Por isso que diz lá no livro de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegraram com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. Esse capítulo 12, verso de número 43, a palavra alegria, nesse verso aqui, alegraram,
alegrará, grande alegria, alegraram, de modo de alegria. Então aqui aparece, só a palavra aqui, alegria, aparece 5 vezes nesse verso. Ó. Alegraram, porque Deus os alegrara, com grande alegria. E até as mulheres e meninos alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até longe. 5 vezes a palavra alegria no único verso. Vamos lá ao ministério do templo, verso 44 até o verso 47, final do capítulo 12. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmeras, para os tesouros, isso é na casa de Deus, para as ofertas alçadas, para as primícias, para os dízimos. Presta atenção, eles tinham ofertas alçadas, eles tinham primícias, que eles traziam, que eram os primeiros frutos, e os dízimos. Tem gente que pensa que eles só davam dízimo. Não, era dízimo, oferta, primícias, era muito mais que o dízimo. Para juntarem nela das terras, das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. O dízimo, as primícias, as ofertas alçadas, tudo era usado na casa do Senhor para o sacerdote e os levitas. Jesus também disse isso, né? Digno é o obreiro do seu salário. Então, eles recebiam para os levitas, porque Judá estava alegre, novamente falando da alegria, por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação. Havia os guardas, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi. Olha quantas vezes também Davi é mencionado aqui. E de seu filho Salomão. Então, toda aquela ordem era conforme o mandado de Davi e de Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças. Então, os cânticos eram gratidão, né? Como o Salmo 103, um salmo de gratidão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eles faziam isso com instrumentos, cantando, elevando sua voz, cantando, salmodiando, dando ações de graça. Verso 47, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel, do governador Zorobabel, e nos dias de Neemias, do governador Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, e cada um no seu dia, e santificava as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Vamos agora para o último capítulo, Neemias, capítulo de número 13. Neemias, como governador, vai retirar diversos abusos que havia na cidade. Não é? Vai acertar algumas coisas, injustiça, não é? Vamos lá. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés. Olha quantas vezes é costado o livro de Moisés. Esdras lia para o povo, Esdras explicava o sentido. Então, naqueles dias, leu no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Não é? Alguém pode perguntar, uau, onde é que estava escrito isso? Que os amonitas e os moabitas não entrariam. Deuteronômio, capítulo 23, verso 3 e 4. Deuteronômio 23, 3 e 4, menciona que os amonitas e os moabitas não entrariam jamais na congregação de Deus. Por que eles não entrariam? O verso 2 explica. Porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, assalariaram contra eles a Balaão, lembra o rei Balaque, no livro de Números, capítulo de número 22, assalariou a Balaão para amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção, né? Balaão foi para amaldiçoar, mas Deus transformou aquela maldição em bênção para o povo. Mas Balaão ensinou o caminho para o povo pecar.
Balaão é mencionado no livro de Números, Balaão é mencionado aqui em Neemias, Balaão também é mencionado no livro de Apocalipse. Às vezes, quando você vê um personagem bíblico, você quer saber aonde ele é mencionado. E é interessante que em Neemias, Balaão também é mencionado. Balaão também é mencionado no livro Deuteronômio. Eles tinham para amaldiçoar e Deus transformou a maldição em bênção. Esse é o Deus maravilhoso, que pode transformar qualquer maldição, converter qualquer maldição em bênção para nós, não é? Hoje existe uma onda aí de quebra de maldição. Olha, quem quebra a maldição, quem converte maldição em bênção é Deus. As pessoas vão para o monte, inventam uma série de artifícios, mas se Deus não converter a maldição em bênção, não adianta. É só Deus. Então é buscar Deus e clamar a Deus. Vamos continuar. Essa também, Neemias 13:2, é a única vez que a palavra maldição aparece aqui. Interessante, associada ao nome de Balaão. Verso 3. Sucedeu, pois, que ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel toda mistura. Eles entenderam que eles deviam ser uma linhagem santa, pura, e ser santo, puro, é ser separado. Por isso separaram toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha apresentado com Tobias, não é? O opositor, e fizeram uma câmara grande, onde dantes se metia as ofertas de manjarem, o incenso, os utensílios, dízimos do grão e do mosto e do azeite, que ordenara para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Então havia essa câmara. Mas, olha só o que o sacerdote vai fazer. Ele era aparentado com Tobias, e o Tobias aqui é amonita, e dizia claramente em Deuteronômio que os amonitas não entrariam na congregação de Deus. Mas o sumo sacerdote pegou lá uma câmara, que era onde se punham as coisas, as ofertas, os manjares, os incensos, os utensílios, o dízimo do grão, do mosto, do azeite, pegou aquilo lá e diz o seguinte: mas durante isso não estava eu em Jerusalém. Parece que Neemias se retirou um tempo, retornou, quem sabe, a Suzã, capital lá da Pérsia, e como ele não estava, o que o sumo sacerdote, o sacerdote Eliasibe fez? Durante isso, não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Então, presta atenção, Neemias veio para Jerusalém no ano 20º. E aí ele permaneceu 12 anos em Jerusalém. Neemias veio no ano 445, alguns marcam 445, outros 444. Ele permaneceu 12 anos, ele ficou até 433 a.C. a 432. Aí ele retorna, não é? Ele foi ao rei de Babilônia, mas durante tudo isso estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Ele ficou alguns dias com o rei, tornou a alcançar, ele retorna. E quando ele retorna a Jerusalém, o que ele acha? Vamos ver. Verso 7. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fez, metendo Tobias lá, não é? Fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Tobias é amonita. Deuteronômio dizia que os amonitas e os moabitas não entrariam na congregação do Senhor. Então ele fez lá, esse guardião transformou a despensa numa bela sala de visitas para seu amigo Tobias. Fez lá, fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou quando Neemias soube, lembra que Tobias, junto com os Sanbalate, se opôs,
na construção dos muros, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, que foi uma ação de despejo. Você quer ver uma ação de despejo? Leia Neemias 13, verso 8. Quando Neemias soube, Neemias pegou todos os móveis, lançou fora. E ordenei, purificando as câmaras, e tornei a trazer aquela câmara para guardar, aquele quarto, aquela sala, os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Não é? Neemias voltou, reuniu o coro do templo, que se dissolvera durante sua ausência. Também entendi que o quinhão dos levitas, se não lhes dava, olha, estava sendo negligenciado os levitas, e tinham posto lá um opositor, Tobias. Dava de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Como eles não recebiam ajuda, eles fugiram, né, para a sua terra. Então contendi. Neemias vai pôr ordem na coisa. Neemias é um homem energético, tinha construído os muros, pegou os móveis de Tobias, jogou tudo lá fora. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Olha só, a casa de Deus não pode ficar desamparada. Por que se desamparou? Porém eu os ajuntei e restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite e dos celeiros. Parece que eles tinham relaxado um pouco em trazer os dízimos, né? Alguns gostam de associar Neemias 13, 12, já depois da construção dos muros, já é o 12º ano, né? Com o profeta Malaquias, porque diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Alguns dizem que Deus usou Malaquias nesse período. Certamente Malaquias foi contemporâneo de Neemias. Então trouxeram todos os dízimos do grão, do mosto, do azeite, dos celeiros, conforme diz Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos. E por tesoureiros pus sobre os celeiros, o Selemias, o sacerdote, a Zadok, o escrivão anotava o que era dado, e o Pedaías dentre os levitas, com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinha achado fiéis. Aqui está a qualidade para alguém ser tesoureiro. Tem que ser fiel, não é? Achado fiéis. E se lhe encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Eles recolhiam e eles mesmos distribuíam. Por isso, Deus, me lembra-te de mim. Neemias sempre pede que Deus lembre-se dele. E não risque a beneficência que fiz à casa dos meus pais e às suas guardas. Não é? Porque Neemias cria numa justiça retributiva. Não é? O bem que você faz, volta o bem. Então ele pede que Deus se lembre desse bem. A expressão lembra de mim, ela aparece 4 vezes no livro de Neemias. Capítulo 5, verso 19, capítulo 13, verso 14, aqui ainda vai aparecer no verso 22 e no verso, capítulo 13, verso 14, verso 22, verso 31. Naqueles dias, nós ainda vamos ler mais 2 vezes aqui. Naqueles dias, via em Judá os que pisavam lagares no sábado. Outra coisa, estavam amassando a uva, pisando lá os lagares no sábado. Sábado era dia santo, descanso, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Isso não era suposto a fazer. Se é uma pessoa que introduziu a guarda do sábado e forçou, foi Neemias, não é? E traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Sábado não era para fazer isso, era para guardar para o Senhor. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria. Aqui ainda eram estrangeiros, não é?
que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Mas eles estão fazendo comércio no dia de sábado. Esse sábado era para ser guardado santo. E contendi com os nobres de Judá. Neemias não podia ver nada contrário à lei, que ele já contendia. E contendi com os nobres de Judá, eles diz: que mal é esse que fazeis, profanando o dia do sábado. Olha só como Neemias preserva pela purificação do dia de sábado. Que mal é esse que fazeis, profanando o dia do sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe mal sobre nós? O que Neemias está lembrando? Vocês estão fazendo conforme o costume de vossos pais. Lembre-se que o mal veio por causa disso. O que vocês querem? Voltar esse mal? Então Neemias é energético, enfático. Não fizeram nossos pais sim, nosso Deus não trouxe mal sobre nós e sobre a cidade. Imagine só agora, depois de ter construído a cidade, porque eles começaram a fazer o mal, a cidade poderia ser destruída. E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. O sábado era para ser santo, não era para ser profanado, fazer comércio, trazer peixe, comprar peixe, vender peixe. Como diz que os tírios habitavam dele, traziam peixe, verso 16, e toda a mercadoria. Essa parte aqui de Neemias, ele se assemelha com Jesus. Ele vai encontrar os vendedores ali e vai, de uma certa forma, tirar. Jesus também, quando encontrou os vendedores no templo, os tirou dali, não é? Então, essa parte aqui se assemelha. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, isso é na sexta-feira, antes que o sol se pôsse, dando sombra, quer dizer, quando o sol se punha, antes do sábado, ordenei eu as portas se fecharem. Então, Neemias pôs uma ordem. Está chegando o sábado, está se pondo, feche as portas. Muitos judeus usam Neemias 13, 19, quando eles têm comércio, na sexta-feira eles começam a fechar as portas. Eu tive em Brooklyn, Nova York, que é um bairro judaico, numa sexta-feira, 3 horas da tarde, começa a fechar tudo. Quando é 5 horas, não tem uma porta aberta, quando a sombra se põe, antes do sábado. Ordenou eu e as portas se fecharem e mandei que não abrisse até passado o sábado. Mas eu só podia abrir à noite. O sábado judeu começa no pôr do sol da sexta. E quando o sol se põe no sábado, que é considerado para nós sábado à noite, para eles já era o primeiro dia. Inclusive eu tive em Israel, é interessante, sábado, tudo fechado, tudo cerrado, né? Comércio. Aí sábado à noite, aquilo lá é uma venda toda, não é? Porque o sol se pôs, o sábado acaba. Para nós é sábado à noite, para eles já é o primeiro dia da semana. E passado o sábado, eu pus as portas a alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Aqui, Neemias não permite o comércio no dia de sábado. Jesus também não permitiu o comércio na casa de Deus. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes, porque ele chegava, as portas estavam fechadas, tinha que passar a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei, note quantas vezes a palavra protestei está aparecendo aqui. Ele protesta com relação ao sábado, ele contente, protestei, pois contra eles disse, para que passais a noite defronte do muro. Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Neemias ainda deu ordem, por que vocês estão fazendo isso? Eu vou lançar mão de vós. Aí eles já não vieram. Também disse aos levitas que se purificasse e viesse guardar as portas para santificar o sábado. O sábado deveria ser santo, deveria não só ser guardado, mas sim com os levitas tinham que se purificar. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim
e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Novamente, pede que se lembre dele e pede perdão segundo a abundância da tua benignidade ou da tua misericórdia. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas. Nós também vemos isso no livro de Esdra, capítulo 10. Esdra forçou eles a mandar as mulheres embora. Neemias vai fazer a mesma coisa. Nos dias de Esdra teve isso. Como Neemias é contemporâneo de Esdras, nós estamos falando agora no ano 430, já são quase 30 anos. Depois seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico. Está vendo? Senão segundo a língua de cada povo. O casamento misto, até a língua eles estavam perdendo, até o falar da língua, porque falava meio asdodita e não podia, claro, as mães eram asdodita, a mãe comunicava mais com o filho, e o filho falava essa língua e já não falava nem judaico, o hebraico estava ficando para lá. E contendi com eles, novamente ele vai contender com eles, e os amaldiçoei. Neemias aqui não brinca em serviço, né? Até amaldiçoou e espanquei alguns deles. Uau, ele usou a força do braço, né? Espanquei alguns deles. Mas se o pastor for espancar os crentes, às vezes só de descer um cajadinho, né, de palavras, já tem crente que reclama, imagine levar uma espancadaria. E espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Oh, meu Deus! Mandou o pastor agarrar os crentes pelos cabelos e o fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Olha, quem quisesse não apanhar e ficar careca, porque Neemias puxava e arrancava os cabelos, o meu ele não arrancou, caiu, não é? Mas ele puxava e arrancava os cabelos deles, era melhor fazer esse juramento e não casar com mulheres estrangeiras. Porventura não pecou nisso Salomão? Ele está mencionando qual foi o pecado de Salomão. O pecado de Salomão, que vai corromper o seu coração, foram suas mulheres. Neemias 13, 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado Deus e pondo Deus rei sobre Israel, contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Salomão aqui aparece como muito amado de Deus. Não era só Davi que era amado. Salomão foi muito amado. Deus o colocou, contudo as suas mulheres o fizeram pecar. Salomão, as suas mulheres corromperam o seu coração. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazer todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Estranhas aqui eram mulheres estrangeiras. Neemias e Esdra também queria que o povo casasse entre eles. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, sumo sacerdote, era genro de Sambalate. Imagine só, a família do sumo sacerdote tinha lá o tal do Tobias que colocaram lá na casa de Deus. E outro aparentou-se com Sambalate, era genro, e Oronita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdote e dos levitas. Lembra a lista que ele fez eles assinar? Olha só, eles contaminaram o concerto. Assim os limpei, limpou de todos os estranhos, e designei o cargo dos sacerdotes levitas, cada um na sua obra. Neemias trouxe purificação e conserto ali, como também para as ofertas de lenha, a lenha que era queimada em tempos determinados, e para as primícias. De novo, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Olha como o livro de Neemias termina, uma expressão lindíssima. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. É uma pequena oração linda.
Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Por isso, graças a Deus, terminamos mais um livro de Neemias, com 13 capítulos, 406 versos, termina de uma forma boa. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Que Deus se lembre de mim e de você, que está nos acompanhando e aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Lembre que você também pode pegar uma Bíblia de estudo, um comentário, estudar e aprender mais. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.